Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que o Senhor Jesus abençoe você, a sua casa, te dê direção e sabedoria em todas as coisas que você vai fazer. Hoje eu quero meditar com você na segunda carta de Pedro, no capítulo 1. O apóstolo Pedro vai nos ensinar sobre de que modo devemos viver a nossa vida agora que nós somos cristãos, agora que o Senhor se revelou a nós, de que forma devemos andar, de que forma devemos experimentar, o amor de Deus na prática da nossa vida. E ele vai falar sobre 8 coisas, 8 aspectos, 8 características, 8 coisas que nós cristãos precisamos ter em nossa vida para que possamos ter uma vida que agrada a Deus. Então você está pronto aí para ouvir a lista, o checklist de Pedro e verificar se você está com essas 8 coisas em dia na sua vida? Vamos ler o texto todo. Então, a partir do versículo 3, diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Olha só, então o apóstolo começa aqui lembrando que Deus tem nos doado dons, graça, para vivermos de um modo que não seja mais igual a vivíamos antes, no mundo dominados por paixões, mas agora nos dando uma nova natureza, uma natureza que vem do próprio Deus, uma natureza divina. Ele diz assim no versículo 5: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, cuidado, juntai com a vossa fé a virtude, e com a virtude o conhecimento, e com o conhecimento o domínio próprio, e com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade ou devoção, e com a piedade a fraternidade ou amizade cristã, e com a amizade cristã o amor. Olha só, aqui ele lista 8 coisas que precisamos ter e ele começa dizendo: juntem com a vossa fé. Primeira coisa que um cristão tem é fé. Sem fé nós não podemos ser salvos e nem nos tornar cristãos, porque é crendo no Senhor, é pela fé que recebemos a salvação. Então a fé você já tem, foi Deus que te deu. Esse é o primeiro item do checklist, precisamos de fé, precisamos crer. Segundo, precisamos de virtude. Virtude significa caráter, virtude significa um coração firme no propósito de Deus. Você tem isso? Bota lá o checklist. Terceiro, precisamos de conhecimento. A fé e o caráter sem o conhecimento estão perdidos. Por quê? Porque o conhecimento, a sabedoria que vem de conhecer a palavra de Deus, de conhecer as coisas de Deus, isso vai nos dar a base sólida para não cairmos em ciladas, para não sermos enganados. Sem o conhecimento você vai ser sempre massa de manobra de pessoas que sabem mais do que você. Ou será até mesmo enganado por pessoas piedosas que, sabendo menos, estão vivendo de um modo errado. Depois ele fala sobre o domínio próprio, que é a capacidade de dominar a si mesmo. E aí, como é que está o seu nível de conhecimento? Como é que está o seu nível de domínio próprio? Ou você é dominado por paixões, por desejos, por ira, por sentimentos que vêm e te dominam. Depois a perseverança.
Com a perseverança vem a piedade. Olha só, perseverança é a capacidade de se manter firme, mesmo em dias difíceis. É de não desistir. E aí, você tem sido perseverante? Depois fala de piedade. Piedade tem a ver com santidade, com devoção. Significa um desejo de agradar a Deus. Ser piedoso significa afastar-se do mal e do pecado para agradar a Deus. Depois fala de fraternidade, que quer dizer amizade entre irmãos, amor fraterno, amor de irmãos. Fraternidade cristã significa você ter amigos cristãos, você ter amigos que andam no caminho de Deus e se relacionar com as pessoas de um modo saudável. E aí você tem amigos, você tem amizades saudáveis. E por fim, o apóstolo nos lembra que precisamos de amor. Sem amor, nada disso faz sentido. E por fim ele encerra no versículo 8 dizendo: porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que vocês não sejam inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, nós precisamos fazer cada um desses 8 elementos aumentar na nossa vida, para que possamos estar ativos e dando fruto no reino de Deus. Ou seja, o propósito de Deus na sua vida não termina na sua salvação. Ele começa no dia da sua salvação. Mas Deus quer desenvolver em você o caráter, a virtude dele, para que você nessa terra possa expressar a glória dele e viver uma vida cheia de frutos e de boas obras. Amém? Que ao olhar para você, seus colegas, vizinhos, sua família, possam enxergar Jesus. E que essas 8 coisas, a fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, o amor fraternal e também a amizade fraternal, e o amor possam estar na sua vida todos os dias. Peça ao Senhor graça para isso. Querido Deus e Pai, nós não queremos mais viver como vivíamos antes, guiados pela nossa paixão, dominados pelos nossos desejos. Pelo contrário, Senhor, queremos viver para o Teu agrado e queremos desenvolver essas 8 qualidades em nossa vida. Queremos, Senhor, andar contigo e dar frutos. Queremos fazer a diferença. Pai, ajuda-nos nisso. Toma este homem, Senhor, que nos ouve nesse dia. Toma esta mulher, Senhor. Conduz esta família na Tua presença, Senhor, eu peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Compartilhe o devocional para que mais pessoas sejam abençoadas pela palavra de Deus. E amanhã estaremos juntos.